Oi, minhas amigas do blog. Então hoje eu vou ensinar a fazer a caixinha de padrinhos, convite dos padrinhos, que dentro vai um mini espumante e 2 taças. Nesse primeiro passo eu vou ensinar a fazer primeiro a caixa, a tampa fica para uma segunda aula, certo? Então vamos primeiro ao material. Você vai precisar de uma caixinha de MDF. Você pode pedir para já vir pintado de branco, que eles pintam no compressor, fica mais fácil de você trabalhar. Essa caixinha ela tem 9 centímetros de profundidade, 25 centímetros por 20 centímetros. Você vai precisar também de papel alumínio para fazer o efeito trabalhado, cola para madeira branca, não pode ser da amarela porque mancha, tinta PVA para artesanato, tinta vitral da Acrylex, verniz, 2 pincéis. Eu peguei um de 22, um número 22 e um número 16. 2 rolinhos para você espalhar cola ou tinta, um maior e o outro menorzinho. Lixa, pode ser aquela lixa de parede mesmo e uma lixa de unha. Então, vamos começar o nosso procedimento. Primeiro passo, você vai fazer o lixamento da caixinha, porque ela vem pintada, então vem com algumas bolinhas, então tem que fazer esse processo de lixamento. Não pode ter tanta força, porque senão você tira demais a tinta, e nem tão fraco, porque senão você não consegue deixar a superfície bem lisa. Então, movimentos leves, mas de forma que você consiga deixar a superfície bem lisa. Não pode esquecer de lixar as bordas, ainda mais suave do que no restante da caixa, tá? Então, um movimento 3 vezes, aproximadamente, você já consegue um resultado satisfatório. Feito o lixamento, nós vamos começar, então, a trabalhar a nossa caixinha. A altura da nossa caixa, a profundidade dela é de 9 centímetros. Então, você vai pegar o papel alumínio, não precisa de tesoura, que a forma como eu vou fazer aqui é mais fácil. Então, vamos tirar essa parte aqui que a gente não vai aproveitar. Você dobra e rasga. Então, ele é uma forma bem fácil de trabalhar com o papel alumínio. Então você vai dobrar mais ou menos, tem que deixar uma sobra de mais ou menos 2 centímetros para cima e para baixo. Então você corta mais ou menos aqui na marca de 12, 13 centímetros. Esse papel alumínio que eu comprei, ele tem 45 centímetros. Então, no caso, eu precisaria de 3 tiras dessa. 2 para as bordas maiores, e aí você pode dividir no meio e obter 2 para cobrir as partes menores. Então, aqui eu já tenho esse material pronto. Então, seriam para as 2 bordas maiores e 2 para as bordas menores. No próximo passo, você vai dar o efeito da caixinha, certo? Então você vai pegar o papel alumínio com o lado mais brilhoso para cima e vai começar a amassar. Então não pode fazer aquele amassamento aqui na mão, porque ele é um material muito delicado que rasga facilmente. Então você vai engrundinhando ele assim, certo? Dá uma amassadinha, estica com muito cuidado, porque ele é um material que rasga muito facilmente. Faz a mesma coisa no sentido contrário. E estica. Você vai fazer isso com os 4 pedaços, e aí nós chegamos então neste resultado aqui. Então nós temos aqui as 4 partes, e agora você vai começar a aplicação. Então você pega o lado maior primeiro, o lado brilhoso vai ficar para cima. Então você vai pegar a cola, vai espalhar sobre a superfície, e com o auxílio do rolinho você vai espalhar esta cola. Muito cuidado para não enrolar, não ir com o rolinho para frente e acabar passando nas outras laterais. Então cuidado para ficar apenas na lateral que você está trabalhando. Essa cola tem que ser espalhada bem.
Outra dica é você colocar eu aqui no caso fiz com um saco de lixo mesmo, porque mexe com tinta, mexe com cola, você acaba estragando a toalha. Então é bom você trabalhar com uma superfície de plástico. Com o lado brilhante para cima, você vai aplicar sobre a lateral onde você passou a cola. Aperta para ele fixar bem, principalmente nos cantinhos, mas sem dobrar o papel a ponto dele encostar na lateral vizinha. E agora, com o auxílio da lixa novamente, que a gente usou para lixar a caixa, nós vamos fazer o corte. Então, com ela um pouquinho envergada, você vai passar bem na quina da caixinha. Você pode observar que a lixa foi cortando o alumínio. Você vai repetir isso em todas as quinas. Retira. Se ficar algum excesso, você pode usar do auxílio de uma lixa de unha comum. Mas normalmente não é preciso. Aperta para fixar se alguma ponta ficou levantada. Não faça o efeito alisar, porque daí ele desamassa o papel e tira esse efeito que é o interessante. Então aqui um caso em que ficou alguns excessos. Se acontecer isso, você vai com a lixa de unha. Você vai repetir esse procedimento nas 4 laterais. No fundo, não, tá? Então, aí a gente chega nesse ponto aqui, certo? Então, todas as laterais cobertas com papel alumínio, exceto a base, certo? E o próximo passo, então, a gente vai começar a colorir o alumínio. Agora, a gente vai usar, então, o nosso verniz vitral. No meu caso, aqui eu usei a cor preta, mas existe no mercado várias outras cores. Para facilitar, você coloca um pouquinho na tampa. E aí você vai usar o pincel maior. Não dá para aplicar com o rolinho, porque ele não consegue penetrar nas vasas que tem aqui do amassado. Então você vai usar o pincel. Como que você vai fazer isso? Primeiro você vai cobrindo as pontas. E depois o miolo. Sempre, então, primeiro de fora e depois dentro. Para ela poder espalhar bem, não ficar nenhum cantinho sem a pintura, sem a tinta. Certo? Então, esse procedimento também será repetido em todos os lados. E aí, nós chegamos neste ponto aqui. Pintados os 4 lados, a gente vai pintar também a parte do fundo da caixa. Então a parte do fundo não vai o alumínio, mas somente o verniz vitral. Qual que é o cuidado que se tem que ter? Primeiro, colocar a caixa sobre uma superfície de papel, porque ela gruda no plástico. Então coloca sobre uma folha de sulfite, pode ser um rascunho mesmo. E aí você vai começar a fazer a pintura. É onde se gasta mais tinta, certo? Você pode pintar, né, de uma forma normal, mas o acabamento, quando você for fazer o acabamento, depois que pintou tudo, vai ficar tudo bagunçado. Você tem que começar daqui pra lá, sempre num sentido começando e terminando lá embaixo. Então não pode ficar pintando, senão ele fica todo marcado. Feito isso, você vai chegar a esse resultado. Então vejam que a linha, ela começa e vai até o final sem marcas no meio da caixa. Feito isso, você vai deixar essa caixinha secando no sol, tá? Se for no sol por aproximadamente meia hora já é suficiente, certo? E aí nós vamos para o próximo passo. Com a tinta
seca por fora, nós vamos pintar a parte interna dessa caixa. Nesse passo eu vou usar a tinta PVA e com o auxílio do rolinho, então nós vamos fazer aqui com esta outra caixa. Você vai usar então agora este rolinho menor e aqui é um pouco mais fácil de trabalhar. Você pode despejar a tinta dentro da caixa e você vai espalhar com o rolinho. Depois a gente vai precisar do pincel para as partes onde o rolinho não consegue alcançar. Então aqui para vocês verem. Esse rolinho eu acabei comprando pequeno, mas se você tiver, pode ser até um no tamanho desse que eu utilizei para a cola. E aí você vai pintar o fundo, as laterais e quando ficar algum pontinho ali sem a pintura, porque o rolinho não alcança, você pode então se utilizar do pincel e fazer os cantinhos, certo? Então você vai fazer isso deixando a caixa bem pretinha. Novamente tem que levar para o sol, ou se quiser deixar na sombra, só que daí ele leva um pouquinho mais de tempo para secar. Você vai dar uma segunda mão dessa tinta PVA na parte interna da caixa. E aí a gente chega no resultado final, que seria esse. Então, fora pintado com verniz preto, por dentro pintado com o PVA preto. E aí na próxima aula a gente ensina então a fazer como é a tampa. E aí você chega no resultado final, que é essa caixinha aqui super bonitinha. Obrigada!